Opa, hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2019 e claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia, e no episódio de hoje, Siri, boca de Siri, Ice Lake, What's Backdoor e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Tem um recadinho aqui do Coca Lucas Caton. Se você curte programação e quer conquistar uma carreira de sucesso, você precisa acompanhar o workshop Programe Seu Futuro na semana que vem. Vai ser uma semana inteira repleta de informações para você dar os próximos passos, ingressar nessa que é uma das profissões que mais crescem não só no Brasil quanto no mundo. Uma série de vídeos e aulas para você descobrir as oportunidades de carreira em programação. O workshop começa na segunda-feira, dia 5, e vai até o dia 11. Para você fazer a sua inscrição, que é totalmente gratuita, e garantir a sua vaga, programeseufuturo.com.br/coca. O link, você sabe, também tá aqui nas notas do episódio. E aquelas sincronicidades da vida. Tá chegando fibra na minha região. O atendimento que eu tenho hoje com o meu atual provedor é excelente. Não posso cancelar agora, até porque, né, montando aquela operação que eu não posso falar muito, dá até um pouco de dó sair. Mas é aquilo, né? Hoje em dia tem uma palavra muito na moda que é a tal da empatia. E empatia tem um lado ruim. É esquisito falar isso, né? A empatia deveria ser absoluta. Aquela coisa meio nazismo trouxe coisa boa. Não, o nazismo também é absoluto ruim. Empatia deveria ser absoluta boa. Mas, dito isso, a empatia acaba sendo muito emocional. Tem um conceito que eu prefiro e talvez a palavra não represente bem, mas é o conceito cristão de compaixão, que é uma empatia mais racional, né? E é o caso aqui. Eu vou pagar o mesmo preço, a velocidade de download vai ser a mesma, 20% maior. Afinal das contas, né, como falei, 50 megas pra mim tá mais do que bom. Só que pelo mesmo preço eu vou ter uma velocidade um pouquinho maior, vou ter 5 vezes mais velocidade de upload, ou seja, meus uploads vão ser 5 vezes mais rápidos, e isso pra mim faz toda a diferença. E também tem a latência que vai ser menor, experimentar pelo menos tem que rolar. E aí, como tá chegando na região, eles montaram tendinhas, barraquinhas da Vivo. Aí eu cheguei numa dessas barraquinhas, vem cá, como é que é? Vocês oferecem IP real, o modem ele é aberto, eu já tenho aqui um provedor me atende bem, vocês têm um teste, você pode contratar e cancelar em até uma semana. Aí eu falei pro carinha, manda aí, pode até pelo WhatsApp, deve estar ouvindo agora. Mas achei mó legal isso, né? O domínio do WhatsApp. Eu tava meio que esperando, não, peraí, tem que trazer aqui documento tal, documento isso, aquilo outro. Claro, né? Na tua casa, sabe onde é que você mora, as informações todas digitais. O cara ali no WhatsApp abriu o chat lá com a central, colocou meu nome, CPF, endereço, nome da mãe. Daqui a 1 hora a gente te liga. Ligaram, explicaram o plano, toda aquela formalização. Eu perguntei, mas eu tenho cancelamento? Não, 1 semana pode cancelar, atrito bem zero. Que é como se eu fosse no site e falasse, olha, tem interesse em contratar, né? No final das contas, olhando por fora, é você ir lá no site dizer que tem interesse e é feita a instalação. Mas tive um pouco de preconceito ali no início, né? E cara, não vou ter que levar documento, mas foi uma experiência bem legal. E outra coisa que também me chamou a atenção foi que a recomendação, olha, a gente vai instalar semana que vem e a gente não cobra nada. Se você receber uma ligação falando que tem que pagar isso, pagar aquilo outro, nada disso. E é bacana porque como é uma região, é fácil de você descobrir o telefone da região e vai ligando pra todo mundo, manda ali um golpe. Achei bem zeloso, mas também já deve ter tido muita treta. E outra coisa também que eu achei curiosa, eu fiz a migração dos domínios pra Cloudflare, eu falei com vocês, eu tava testando uma coisinha no servidor e ele ficou indisponível. E aí o Cloudflare me avisou por e-mail, olha, teu servidor tá indisponível. Quando você acessa e aparece lá aquele código de erro 500 e qualquer coisa, mas achei interessante, tem que entender direitinho como é que funciona. Não sei se tem a ver com os domínios, não sei se... Porque eu andei ligando uma opção de coisa lá pra testar. Não sei se foi alguma coisa que eu liguei, mas curti também esse carinho. Notícias. Cocatec. E o destaque dessa quinta-feira fica por conta da Apple, falando, vou segurar aqui a Siri abelhuda, não vou mandar por hora essas gravações pra ninguém. E no futuro vai ter uma opçãozinha, como já acontece na criação do perfil, para você compartilhar ou não os seus dados da Siri para melhorar a Siri ou não. E aí é aquela coisa da empatia que tem um lado ruim, né? Coisas que a gente não fala publicamente, mas pode falar num ambiente reservado, mostrando um ponto. Publicamente, o que a Apple fez é condenável, é uma traição de confiança, deveria estar lá nos termos escrito direitinho,
direitinho, olha, tô mandando isso aqui para outras pessoas ouvirem também para melhorar a Siri. Então, versão pública, a Apple tá errada. Agora, na versão privada, né, o que eu posso compartilhar com você? Não tem como você melhorar a Siri sem invadir um pouquinho a privacidade. A Apple não vai colocar em sã consciência, olha, a gente tá mandando para terceiros, ninguém vai querer participar, se queimar de graça. Me passa a impressão que foi aquela coisa meio a bateria. Não, vamos, né, travar a performance, que não dá ruim na bateria, e pronto, de repente até nem pegam, e quando pegarem, né, a gente vê o que faz. Me passa essa impressão. E quando você é pega na boca da botija, tem duas coisas. Você pode estar errado, o que aconteceu foi um erro, ou foi proposital e acabou tendo desdobramentos desnecessários. Exemplo, no Tesla você tem o Dog Mode, aquele modo vai deixar o cachorro no carro, ele vai manter a temperatura do carro. Você já tem o Overheat Protection, que deixa o carro no sol, impede do carro chegar naquelas altas temperaturas, né, que abre a porta do carro, vem aquele vapor, tipo quando você abre um forno, né, vem aquele bafo quente, impede da temperatura chegar nesse nível. E tem o Dog Mode, que mantém a temperatura mais baixa ainda para ficar confortável pro cão. E aí teve um usuário que setou o modo cachorro e mexeu de novo na temperatura, baixou mais um pouquinho. Quando você faz isso, desarma o modo cachorro. Meu ar-condicionado é assim também, tem a função automática. Se eu mudo a temperatura, desarma o automático. Tem algum erro nessa história? Não tem erro nenhum. Seu Elon Musk poderia muito bem. Seu usuário mané, não é pra fazer assim, não, tá segurando errado. Ou fazer o que ele fez, a gente tá corrigindo, pronto. O esquema do Zoom que tinha, né, permitiu uma invasão. Olha, a gente fez isso aqui, foi porque a gente queria fazer. Era pra facilitar a usabilidade. Show, perfeito. Teve um desdobramento ruim. Você não pode chegar e falar, não é ruim não, a usabilidade é melhor do que segurança. Não rola. Errar faz parte. Apple errou num primeiro momento. Mostrou que não tinha nada de errado, não tá aqui nos termos, embora os termos pudessem estar bem mais claros. E agora, ó, fica tranquilo, a gente tá travando aqui. O Google também tá travando a transcrição. Na Europa, vazou, acho que foram 1000 transcrições que vazaram. Ele, ó, vou congelar aqui. O Google tá vivendo um momento bem curioso. Na Europa, instalou o Android. Ele vai te perguntar qual o motor de busca você quer usar, qual browser você quer usar. Questão antitrust, isso aí é específico na Europa. Hoje, a empresa que tem mais grana no mundo era a Apple. Agora não é mais, é o Google. A Apple tem 102 bilhões, dá pra comprar 102 divisões de 5G da Intel, e o Google com 117 bilhões de trumps. Isso, apesar de parecer uma coisa boa, não é uma coisa boa, porque empresa não é poupança, não é pra ter dinheiro em caixa, empresa é pra estar investindo, tem que ter uma reserva, tem que ter o fluxo de caixa, tem que ter uma grana pra poder, nas negociações, comprar empresas. Mas quando você tem muita grana debaixo do colchão, significa que, né, você tem dinheiro que não sabe onde enfiar. Isso é ruim pra uma empresa. Uma empresa tem que ter dinheiro fazendo dinheiro, senão vira banco, né? Tá guardando dinheiro, tá virando banco. Na Apple, ao longo dos últimos anos, retirou coisa de 60 bilhões do caixa, então tá investindo, e o Google tá acumulando. Lembra que o Google, tô falando de Google especificamente, sempre deu grana, tanta grana que tinha aqueles projetos que eu me amarro, aqueles projetos doidos, e hoje não tem mais. Hoje os projetos doidos estão separados do Google, são outras empresas, embora tudo ali, irmão, tudo coligado através da Alphabet. Tem algumas questões financeiras também do Google, não tá recomprando as ações, tem as questões das multas, o Google tá recebendo muita multa na Europa, talvez até, não, deixa eu guardar aqui um cascalhinho aqui, né, já meio que talvez antevendo alguma complicação lá no futuro, mas no mínimo curioso, o Google acumulando essa grana. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. A Apple virou a chave, tá reinvestindo a grana, vamos ver o que vai fazer o Google com essa grana que ele tá acumulando. Agora, voltando pra questão da Siri, é a Apple fazendo correto. Não pode dar uma de Uber. Não, o cara morreu aí, tem nada a ver com isso não. Teve a questão do cão-guia, o Uber falou, então, o motorista não pode recusar o cão-guia. E é verdade, não pode recusar. Mas seguindo a linha da declaração anterior, ele teria dito, não tem nada a ver com isso não, o motorista que, né, fala lá com ele. E não, o Uber falou, não pode. Pelo que eu me lembro, nas normas do Uber, pros parceiros motoristas, né, como o Uber chama, tem dizendo do cão-guia que é obrigatório aceitar, não pode recusar. Também reforçou, mas se liga numa coisa, ele não é meu contratado não, é o contrário, ele que me contrata, eu sou funcionário do motorista. É simples, você não pode virar as costas e ir embora. Foi mal aí, vou fazer isso aqui, tá? Acabou. Aproveitando que estamos falando de mobilidade, Espanha já estava testando, oficializou os drones no trânsito, fiscalizar o trânsito, tem que perseguir um carro, vai ser o drone, parece coisa de filme, né? Mó legal. Mas, né, tem todas aquelas considerações de privacidade. Vaza Jato, ainda muita desinformação, falando, pega lá os celulares e usa um esquema para recuperar as mensagens não foram apagadas. Então, usa um esquema lá para recuperar as mensagens. Existe software que faz isso. Se eu, entre aspas, apago um celular agora, eu consigo recuperar ele, sempre se for na hora, eu consigo recuperar praticamente tudo, 100%. Agora, não é recuperar uma mensagem de 2 anos atrás, ainda rolando muita desinformação
informação. Muitos cocas falaram do hipster.tech e do Anticast nos episódios dessa semana, falando da questão da Vaza Jato. Eu consegui ouvir os dois nessa quinta-feira de noite. No Anticast, galera do Nerdcast, com saudade do Blue Hands participa. No hipsters.tech são 3 ou 4 especialistas em segurança falando do caso. No Anticast são 2 especialistas. Recomendo que você ouça os dois e você vai ver como que os fatos têm interpretações diferentes. Num deles, já adianto, você vai passar raiva. Não é isso não, o cara tá errado. Quando o assunto é segurança, você tem 2 extremos. Ou o cara é muito bom, ou o cara é muito ruim. Você pega o Snowden, que ele é muito bom, mas não foi hackeragem propriamente tal. Ele teve acesso aos documentos, vazou, mas tecnicamente ele é muito bom. E tem os malucos. Tem um dito na área de segurança que diz que é muito fácil matar um presidente. Só precisa estar disposto a morrer. Tem muito do vou ser pego, então não vou fazer. A gente acha que a segurança é uma coisa estabelecida, toda definida, e não. Nos anos 80, iníciozinho dos anos 80, teve um ataque ao Reagan, tiroteio, e eles foram correndo pro carro. Só que o carro tava com a porta fechada e o Reagan não entrou. Ele fica meio que escondido no porta-malas. Tem uma hora em que ele levanta a cabeça assim, sabe, pra ver o que tá acontecendo? Tipo PUBG, headshot. Você vê assim, não, cara, vai tomar. O que você tá fazendo? Tá tendo um tiroteio. Qual o melhor lugar pra você ficar num tiroteio se você tem uma limusine blindada? É dentro da limusine. A partir de então se mudou o protocolo. A porta tá sempre aberta. Tem que dar fuga? O caminho tá livre. É aquela coisa é óbvio, mas isso é óbvio, né? Depois que dá ruim. Que é meio que a gente tá fazendo agora. Ministério Público investigando se teve falha, se não teve falha por parte das operadoras. É meio que aquele processo da Anatel, vou te dar uma multa, mas sabe essa multa? Então, você vai reverter pra melhoria da infraestrutura, o que acaba sendo um benefício muitas das vezes. Então, hoje, o entendimento é que a Vaza Jato foi causada por um noob, foi um maluco. Pode até ter tido um esquema um esquema maior, um cara que descobriu as mensagens e pra não se queimar, arranjou, rapaz, se eu falar disso aqui vai dar ruim, deixa eu conseguir aqui um esqueminha, um laranja pra tomar a culpa. Eu saio ileso, ele leva a bomba, pode até ter um tem algumas perguntas ainda a serem respondidas, mas a linha que está sendo apresentada, por mais que seja fictícia, está sendo coerente. Às vezes você começa de pequenininho, né? Vai de pequenininho, um passinho aqui, outro passinho ali, mais um passinho. Quando você vê, você já tá metido até o pescoço, você já reconhece que não tem mais saída, né? E, tipo assim, já pisou na porcaria, então abre os dedos e espalha. Falando de Snowden, ele vai lançar um livro de memórias, que é mais de treta. Vivo com Vivo Ads. Você recebe anúncios em função de geolocalização, isso não fica muito claro, mas você tá lá, passou por um tal lugar, recebe um SMS, né? O Vivo Ads é questionável, bem Cambridge Analytica, Ministério Público do Distrito Federal tá em cima. Nos Estados Unidos, eu achei uma lei curiosa que estão querendo passar, proibir que a timeline do Facebook seja infinita. E tem algum sentido, né? Não tem fim, você fica rolando, sempre tem mais coisa pra você ver e acaba te viciando. Tem uma proposta de lei dizendo, não, tu tem que, vai ter o final, a timeline de Facebook. Parece que vai ter algum tipo de controle /backdoor no WhatsApp. A gente sabe, ele está sendo reformulado, provavelmente com uma carinha de iMessage, no sentido de poder usar em múltiplos dispositivos, sem precisar de um dispositivo master. E tem essa questão do compartilhamento, a fake news. Então parece que o Facebook vai identificar se a coisa for meio esquisita, vai mandar aquela mensagem para análise como se fosse uma moderação. Então vai ficar monitorando tudo aquilo que está acontecendo, vai ter criptografia, mas vai ter um carinha de olho no que tá rolando. Esse carinha seria um computador ali analisando as suspeitas, identificou alguma coisa, viria uma análise mais detalhada. Facebook não é uma rede social, o WhatsApp não é uma rede social privada, então é rede social, tem que estar de olho no que tá rolando. Mas o WhatsApp é comunicação, Coca, concordo, mas e aí? Tem problemas a serem resolvidos. Quando a gente não senta e conversa, o Facebook faz aquilo que ele quer. E só pra ficar claro, esse carinha que vai fazer um monitoramento seria local, estaria rodando no próprio aparelho, deu ruim, sai do aparelho, vai pro Facebook para ser analisado. Imagina se isso vira uma regra e todos os aplicativos fazem essa moderação de conteúdo. O que mais? Descobriram, não é exatamente uma falha, mas no AirDrop você consegue pegar 3 números do seu telefone. A partir desses números você até conseguiria reconstruir o número por completo. Por hora não tem muito o que fazer, senão você fechar o AirDrop só para os seus contatos, né? Que afinal de contas já tem o seu número. Isso é pro AirDrop público. O conflito fica, né? Peraí, eu tô usando o AirDrop público porque eu quero compartilhar algo com aquela pessoa, mas eu não quero compartilhar o meu número, e eu tô compartilhando parte do meu número, parte do meu e-mail, parte do meu Apple ID. No Windows, deram um jeito de, por e-mail, desabilitar o Windows Defender. Erros que se corrigem. Microsoft vai ter que colocar no Windows 10 o Internet Recovery, a recuperação pela nuvem. Isso é uma benção, né? Eu tenho o meu pendrivezinho mágico, mas é uma benção
pensam você mandar um Command R e conseguir restaurar o sistema pela internet. Outra coisa espirituosa da Microsoft, ela pegou um carinha chamado Mackenzie Book, MacBook. E aí a gente tem a situação de um MacBook recomendando um Surface. Intel oficializando os primeiros Ice Lake, 10ª geração. A gente já pode esperar uma atualizaçãozinha de processadores no Mac no final do ano. Também melhorias na GPU, na Iris. Vai ter inteligência artificial para acelerar as tarefas, suporte ao High Efficiency, o codec HEVC, Wi-Fi 6 e o Wi-Fi 6 Giga Plus, que é o antigo Wi-Fi 802.11ax, esse é o Wi-Fi 6, e o Plus, além de oferecer o canal de 80 MHz, também oferece frequência de 160 MHz. Falando de Intel, o chefão falou, a gente vendeu mesmo a divisão de modem 5G. A gente só tinha um cliente, só a Apple comprava da gente, não tinha muito dinheiro, ele ia ser feito, vamos passar logo para esse cliente. Passou para Apple, rolou um papinho de que a gente teria MacBooks com celular embutido, com 5G para 2020. Parece meio que um contrassenso, né? Se tivesse que ter celular, já teria celular faz tempo. Só que agora a Apple tem tecnologia de celular, tem como colocar um 5G, pode usar um eSIM, não precisa ter chip, fica lá. O eSIM parece absurdo, mas talvez dentro da realidade da Apple atual não seja tão absurdo assim, ainda mais num pós-Johnny Ive da vida. Também rolando um papinho que o iPad atual de 9.7 polegadas com bordões virariam 10.2 polegadas com bordinha. No quesito preço, Trump mais uma leva de tarifações, aquela briga com a China, já bagunçou petróleo, pode bagunçar também a Apple mais à frente, começa a valer a partir de 1º de setembro, isso se não mudar nada. Parte de VR da Apple estaria sofrendo uma reestruturação, pegou o carinha do Xbox, o Nat Brown. Pro Mojave saiu uma atualização suplementar, bacana esse nome, né? Então pode ir lá na preferência de sistema, atualização de software, mas faz isso com tempo porque vai reiniciar e demora para voltar uns 10, 20 minutinhos. Castbox também é uma atualização interessante. Castbox é um player de podcast, ele tá com live streaming, é como se fosse o live do YouTube, só que via áudio, tem chat, tem superchat, né? Você pode fazer colaborações, mega interessante, bacana. O problema, entre aspas, problema lá, empatia que tem um lado ruim, é que é do aplicativo, não é da plataforma de podcast, tem que usar o aplicativo, mas, né, fazer o quê? As novas categorias de podcast que a Apple tinha anunciado estão em vigor, algumas subcategorias viraram categorias, teve um remapeamento, não precisa mexer em nada, mas saiba que agora tem novas categorias. Você tem, por exemplo, na categoria principal, True Crime, o, digamos, poder do Serial, né, inaugurou essa linha. Aqui no Brasil, chegou o gov.br, que abarca todos os serviços do governo, em todos os níveis. Já de pronto, são 3.000 serviços. Você entra lá, você fica até perdido. O prazo final para toda essa integração é até final de 2020. Ainda é beta, tudo mais, mas vale a pena espiar. Ainda que no Brasil, toda transação de criptomoeda agora precisa ser declarada na Receita. Transação nacional, todas precisam ser declaradas. Isso por parte da corretora. Você tem que declarar suas criptomoedas à Receita ali no imposto de renda. Além disso, agora, as corretoras BR informam as transações e se você usar uma corretora internacional e cruzar o limite de 30 mil talquês por mês, tem que avisar a Receita. Falando de grana, Banco 24 Horas vai permitir que você faça saque via QR Code. Então, com isso, abre todo um leque para aquele mercado não bancarizado. Digamos, você tem o aplicativo XPTO, que não é um banco, mas de alguma maneira é uma carteira digital e você precisa de dinheiro físico, você vai lá no Caixa 20, tem que ter a parceria. Por hora é só o Safra Wallet. Fez a parceria, não precisa de dinheiro. Tá legal aqui, a pistola, esse QR Code, toma o dinheiro. Obviamente que quem tem conta bancária também é beneficiado, pode fazer uso do QR Code sem fazer uso do cartão, mais uma facilidade. Além do Samsung Pay, você tem o Samsung Pay Touch. Samsung Pay é para você pagar e o Pay Touch, que é um nome horrível, convenhamos, porque dá a entender que é para você pagar com o toque, e no Samsung Pay já é pagamento com toque, digo, aproximação. O Pay Touch transforma o aparelho numa maquininha. Então você tem o Samsung Pay, que transforma o aparelho num cartão de crédito, e tem o Pay Touch, que transforma o aparelho numa maquininha para receber pagamentos via cartão. Obviamente a Samsung vai morder um trisquinho, por hora tá disponível só no Canadá. Se a Apple tem o Apple Arcade, o Google não vai ter nada? Claro que vai. É o Google Play Pass, tá sendo testado, só que com uma diferença bacana. Não é só jogos, você tem jogos e aplicativos pagos, obviamente. Uma
uma seleção, não a todos. Alguns que são baseados em anúncios. Você não vai ter anúncios e todos os in-apps vão estar desbloqueados. Por hora, tem mais jogos do que aplicativos, mas começa assim, já pinta um plano com acesso liberado a tudo da loja, só que eu não sei quanto que valeria isso. $10 parece muito. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Você vai conseguir usar o Call Screen Reverso para ligações de emergência. O que é o Call Screen? Você recebe uma ligação, você não sabe de quem é um spam, você coloca um robô para falar, o robô diz, isso aqui é uma máquina, que você falar aqui comigo, eu vou, né, a pessoa não pode atender, mas o que você falar aqui comigo, eu vou mandar para a pessoa que você tá ligando. E para os serviços de emergência, vai ser o esquema, você tá falando aqui com uma máquina, a pessoa que te ligou, né, tá necessitada, tá numa situação complicada, não tá podendo falar e ela tá em tal lugar. YouTube, mexendo, você reparou que melhorou a qualidade das recomendações no YouTube? E quando digo melhora da qualidade, não é vídeos maravilhosos, não é isso. É o fake news. Reduziu ali aquele setor de fake news. Então também trabalhando, ajustando para a questão infantil melhorar a qualidade. E assim, curtindo programação em programeseufuturo.com.br/coca. Vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, segunda-feira. Excelente final de semana. Até segunda. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.